Sejam muito bem-vindos ao podcast do Barrete. Desta vez vamos falar não de um, mas de dois filmes. A primeira parte... Não me estão a ligar. Boa. A primeira parte vai ser composta pela análise do A Quiet Place 1, de 2018. E depois a segunda parte vai ser toda inteirinha, exclusiva, sobre o novo filme A Quiet Place 2, de agora, que está neste momento nos cinemas. Quando ouvirem isto, pode já ter saído. Mas depois não nos ficamos por aqui. Vamos ter as nossas recomendações como de habitual. Antes de começarmos a conversa, Tiago, estás bem? Está tudo em ordem, sim. Está tudo em ordem. Ouvi uns Estou- zooms de que está belíssimo. Aliás, está mesmo incrível. Não, o meu fundo é um bocadinho espelho disso mesmo. E também um ligeiro trocadilho para com o título do filme, na verdade. Portanto, para quem está a ouvir apenas, tu estás com o fundo do background clássico do Windows, portanto estás, Exato. digamos, sereno. Estás sereno. Um pouco Exatamente. mais enigmático está ali o Diogo, não é? Estás ali com uma figura atrás que não se O sabe muito Diogo, bem o Diogo o acho que que vai é. invocar a emenda do silêncio. Muito bem. Ele não se vai pronunciar, está visto. É porque eu agora acho que faria mesmo propósito e pedia para ele começar a desbunchar sobre a Quiet Place, mas ele Acho está que ali sim. está tão caladinho, que eu vou mesmo começar por ti, Tiago. Mas antes vou dar Pronto. uma pequena sinopse do filme, que Muito bem. teve o seu reconhecimento. Não foi um filme que passou por baixo dos radares, mas a premissa básica é que no mundo pós-apocalíptico nós seguimos uma família e essa família é composta pelo Lee, que é interpretado pelo John Krasinski. John Krasinski, que é precisamente o realizador e co-argumentista do filme, com mais 2 créditos. E temos Emily Blunt, sua mulher na vida real e sua mulher também no filme, interpretada pela Evelyn. E mais 3 filhos, a Regan, o Marcos e o Bial, ou Bill, não sei exatamente pronunciar. E nós seguimos esta família que está a viver em pleno silêncio porque houve uma invasão alienígena que está interessada em exterminar a espécie humana e é altamente sensível ao som. Ou seja, sempre que as nossas personagens ou qualquer outra faz qualquer barulho que seja, a percepção auditiva dos alienígenas é muito poderosa e correm para os despedaçar. E é muito básica, é esta a premissa, portanto é uma espécie de Don't Breathe, mas com alienígenas, em vez de ser com um senhor cego e bastante robusto. Cegos Dito também isto, são as criaturas, importa enaltecer. Portanto, o paralelismo exatamente, também é interessante. está em linha, portanto. E já percebi que estás muito entusiasmado, Tiago. É Portanto, verdade. ali ao contrário do Diogo, que parece ainda mais sereno, não parece interessado nem sequer em comentar sobre o filme. Portanto, Tiago, o que é que tu achas de A Quiet Place, parte 1? Olha, eu vou ser muito sincero e Não se pronto, espera de ti. obviamente, sim, sempre, mas particularmente, e dizer que é muito difícil estar aqui a tentar desconstruir a Quiet Place 1 e 2. Vai ser uma tarefa complicadíssima porque eu olho muito para estas duas partes como um filme só, apenas dividido portanto, em dois segmentos. E com isto eu quero dizer que, na minha opinião, não estando aqui já a falar sobre o 2, porque não é esse o propósito, mas acho que se complementam muitíssimo bem. Mas relativamente ao 1, sim, na altura quando o vi, tive a sorte de o ver na sala escura predileta, e devo dizer que para mim foi uma certeza inigualável. Eu não Aliás, consegui ir ao cinema para ver isso. E opá, foi esse o Hereditário.
Hereditary, que Também vi no cinema, por acaso. estrearam com pouca distância temporal um do outro e eu não consegui ver nenhum dos dois no cinema e fiquei bastante arrependido. Mas pronto. Eu, por acaso, tive o privilégio de ver os dois, por acaso. E ainda bem, porque o Hereditário é incrível e o A Quiet Place talvez, não é? Não posso ainda falar. No entanto, interrompi também para referir que não me lembro se disse que estas duas partes são totalmente com spoilers, portanto não há aqui qualquer juízo nessa questão. Portanto, Tiago, força. É completamente aberto, exatamente. Eu há bocado enganei-me disse certeza, eu queria dizer experiência inigualável, ver na sala escura. De facto, toda a construção desta realidade, além de ser altamente criativa, apesar da sua premissa ser simples, não é? Como tu descreveste muito bem, Bernardo. Eu penso que a forma como, portanto, é explorado isso e é espelhado para o ecrã é de uma criatividade e é de uma ousadia muito, muito grande por parte do Krasinski. E todo o universo que ele montou, claro que não só ele, mas temos que lhe dar créditos acima de tudo, porque é um dos protagonistas deste Quiet Place 1 e o mestre da antecâmara, digamos assim, por detrás de tudo e, portanto, obviamente, se for para enaltecer um louros em particular, será a ele, objetivamente. Mas, de facto, foi uma grande surpresa o Quiet Place 1, porque é bastante diferenciador, na minha opinião, sobre filmes do género. Não direi necessariamente terror, porque acho que este Quiet Place bebe muito de muitos géneros e porque consegue ter uma história dramática muito forte, simbolicamente falando, então nem se fala, e também consegue ter traços de thriller que se vão misturando com o terror no seu suspense, que eu acho que é essa a verdadeira beleza do Quiet Place 1 e 2. Particularmente no 2, pois já lá iremos. Penso que há. Diz, Bernardo. Nada, força. Pronto, exato, não posso estar aqui a confundir os filmes, naturalmente. Eu disse que ia ser uma tarefa difícil, mas sim, o que eu queria dizer era que acho que a beleza do Quiet Place é precisamente essa, é conseguir criar um ambiente que, como um todo, fala por si, mesmo em pleno silêncio. E pronto, e tem no seu subtexto, objetivamente, com tanto silêncio, não é? Tinha que ter no subtexto a sua maior valência. Mas de facto, temos aqui, relativamente ao 1, né? Tenho que manter relativamente ao 1, temos aqui um filme que abre portas para voar cinematograficamente falando, sem dúvida. E penso que é bastante equilibrado nos momentos mais contemplativos e nos momentos de mais ação. Traz-nos personagens com, portanto, sumo intrapessoal e interpessoal, ou seja, a comunicação que é dada entre as personagens, além de ser profundamente realista e convincente, também penso que o seu tempo no ecrã é bastante portanto, prolífico, ou seja, acho que neste Quiet Place não há cenas para encher chouriços, como se costuma dizer. É tudo muito bem ponderado e, pronto, sem querer entrar já no final, porque não o vou fazer, mas relativamente à conclusão da narrativa, penso que é feita de forma poética e, pronto, como todo o filme em si. E acho que vou-me ficar por aqui e deixar ver aqui, puxar um bocadinho pelo Diogo para Bem, ele deixar calado, o seu é? pacto do silêncio, exatamente. Uhum. Diogo, Não é, Diogo? será essa a tua análise? Tu estás, ok, vais fazer ok, o Diogo acabou de expressar que vai fazer a crítica em linguagem gestual, em homenagem às nossas personagens. Não, afinal não. Ele está com dificuldades ali com o aparelho auditivo, não é? Está. Não. Se calhar. Vamos lá. Não? Oi? O homem Vamos fala. lá. Está Vamos curado. falar. Bem, Quiet Place 1. Qual que é teu? Pronto, realmente foi a pessoa que viu por último o Quiet Place 1, aqui um bocado incentivado pelos meus colegas do painel,
também para depois ver o Quiet Place 2, que já o fiz em sala de cinema. Portanto, o Quiet Place 1 não, mas o Quiet Place 2 sim, mas já iremos. Quanto ao Quiet Place 1, uma agradável surpresa. Muito porque, por vários motivos, mas essencialmente o Tiago já mencionou alguns, e uma das grandes valências, a meu ver, é essa tal, esse mix de estilos, muito, muito bem articulado. Depois, uma coisa que eu valorizo bastante, e aqui também consegue ser bastante imersivo, é a tal questão do som, a parte sonora. Realmente penso que está brutal, porque dentro deste género um bocado mais de terror, mas um terror, digamos, mais floreado no bom sentido, mais eclético até diria, não deixa outras vertentes de fora, como a questão dramática, não é? Aqui a história em si, como já mencionaste, e concordo, penso que nos três que vamos ao encontro desta premissa, que é uma história bastante simples, mas os seus contornos, ou no que se pode tornar, ou a forma como é vivida e se desenvolve, é que realmente pode criar muita magia. E aqui acaba por criar, porque o espectador é totalmente levado para aquele mundo, para aquela tragédia que aconteceu, uma coisa que tu, só mais tarde, é que vais percebendo os contornos do que realmente se passou, ou até nunca percebendo totalmente o porquê da vinda daquelas criaturas, mas sim que os efeitos ou os danos colaterais que isso causou, não é? E eu até menciono na crítica que escrevi há pouco tempo, disponível no site, quando estamos perante um estado de pandemia, principalmente no último ano, vivemos situações um bocado desagradáveis no que toca ao isolamento e questões de medo e de persuasão dos mídias e tudo, termos atenção a essas coisas. Aqui no Quiet Place, no 1 ainda, somos confrontados com essa questão da sobrevivência que me parece muito importante. Somando isto tudo, epá, o que é que eu posso dizer mais? Posso dizer muita coisa, é que às vezes o problema é que quando são tantas ideias, nem sei por onde começar. Não mistures com o 2. Não, eu não misturo com o 2. Nós Agora, sabemos que viste hoje, epá, portanto... acho muito interessante a forma como as coisas acontecem. Como o Tiago mencionou também, e eu o escrevi na crítica, não há momentos desinteressantes. Acontece logo no primeiro ato um evento extremamente dramático que se percebe, que se leva, que se carrega, não é? Tem uma profundidade tal que a questão da família, estamos aqui com spoilers, podemos mencionar que é o filho mais novo, quando é ceifado logo por aquele monstro que tu ainda não percebes bem como é que ele lá. Literalmente. Já que é mesmo ceifadão. 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 Essa cena é... Isso depois é levar para muita coisa, porque quer dizer, é ele que origina o primeiro contacto que o espectador tem com um bicho daqueles, é ele que cria aquele sentimento de culpa na irmã surda, e isso depois também influencia e motiva até a própria irmã a ter uma atitude ou a crescer mais rápido. A questão da personalidade, a própria relação que com ela tinha com o pai, sinceramente penso que chega a um ponto de ruptura, o que acaba até por ser saudável, eu penso, é uma espécie de revelação. E isso tudo, eu penso que ainda ganha outro ânimo, porque a história se centra nesta família só. Portanto, a jornada não precisas propriamente ter outro tipo de personagens que sejam relevantes ou são como que backups. Tens certos episódios onde eles realmente interagem com outras pessoas, coisas pontuais, mas não passa disso. A história está ali, o foco está ali, e tu, a partir daquele núcleo, consegues criar imensa coisa, como as questões de crise, os protocolos que estão instaurados entre eles, daquelas rotinas que eles têm como se esconder, a questão dos caminhos à areia, onde devem pisar, não devem pisar, o pormenor da câmara, quando algo corre mal, quando, por exemplo, é levantado aquele prego na escada, tu já percebes que vai acontecer ali alguma coisa. Portanto, da primeira ida, quando ela está a puxar aquele saco e o prego sai para fora, tu percebes. Vai ser relevante no futuro. Vai ser relevante, exato. Nem digo isso, não, já sei que ela se vai picar ali. Não necessariamente, mas pronto, ficas ali a desconfiar. Agora, o problema é tudo isso acontece, é que está bem feito, não é? Não exato, é barato. Mas repara, se aquele close-up não existisse naquele prego, se depois acontecesse, nós aí criticávamos porque o filme não nos preparou para aquilo e foi como se que foi do nada. Aquilo aconteceu do nada. É a metáfora do burro e do velhote e do neto, não é?
a passear pelas Não, aldeias. aqui é que eu acho que em termos de precisão cinematográfica é mais saudável, porque torna o filme também inteligível. Tu fazes um close-up num objeto que será importante no futuro. Será E a relevante. linguagem cinematográfica é assim que funciona, está a preparar a audiência e a audiência fica desde aquele instante para a frente à espera de onde é que aquele objeto será relevante no futuro. O problema é quando se faz um close-up em algo depois não se utiliza. Aí é que isso é que não faz sentido, mau. né? Aí é que não O que faz eu quis sentido. enaltecer com a metáfora que disse é que, independentemente do que se faça, vai sempre a gente a dizer mal feito. Mas é preferível fazer-se o close-up porque é um mecanismo, é como o Hitchcock referia, é importante a audiência saber que uma bomba está debaixo da mesa. Porque se a bomba explode, tu tens 5 segundos de choque. Mas tu sabes que aquela bomba está debaixo da mesa. Estão duas pessoas a conversar num restaurante. Então, sabes que há uma bomba debaixo da mesa, tu tens 5 minutos de tensão. Porque percebes o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. É o prolongamento da linguagem cinematográfica. Exatamente. E se é algo que podemos enaltecer no A Quiet Place, é a tensão. É a tensão que origina, Sim. precisamente pelo silêncio que se gera face às adversidades que são iminentes. Sim, essas adversidades que também o filme vai-nos mostrando e vai-nos construindo, não é? No fundo é narrada e é demonstrada através de atitudes e sons e imagens e tudo mais, toda aquela envolvência, e tu, a partir de um certo momento, ou pelo menos aconteceu comigo, tu já estás tão dentro daquele mundo que a certa altura tudo o que eles façam, quer seja uma tomada de decisão, uma palavra, um gesto, um passo, que seja, tudo isso tu pensas, será que isto será o suficiente ou o que é que isto pode originar de forma que possa chamar os bichos? E se chamar, se eles vierem, como é que eles se vão defender? De que forma é que eles também podem interpretar com os outros? Porque esta questão da comunicação também é muito interessante aqui. Não só a comunicação da questão da língua gestual, que todos eles, a meu ver, também fizeram muito bem no filme, em dominar minimamente para conversar com a irmã mais velha. Portanto, o nome dela é... Diz-me aí, Bernardo, que eu não tenho aqui a página aberta. O nome dela, da atriz ou da... Não, da nossa personagem mesmo. É a Regan. É a Regan? A feminina. Sim, a irmã, é sim, a Regan, exatamente. É Millicent Simmonds que interpreta. Eu gosto muito, a meu ver, é um dos highlights logo do primeiro Quiet Place. Acho muito interessante porque aí está ela também, até nesse aspecto, a própria interpretação de uma pessoa muda, surda neste caso, pronto, também ela não falava muito realmente, mas acho que está muito bem, está muito orgânico esta sua adaptação. Ela é, portanto, surda na vida real, a atriz. Não sabia disso. Muito obrigado. A sério? É. Boa. Não sabia. Já aprendemos alguma coisa, malta. Estão a ver? Aprende sempre alguma coisa aqui. E isso embeleza e de que maneira, na minha modesta opinião. Não, exatamente, é super orgânico, mas aí está, o próprio resto do elenco acho que também se adaptou muito bem a esta questão da comunicação. E mesmo a própria comunicação, quando eles estão em cima daquele cilindro muito grande, depois a comunicar com o fogo. Sim. Para as outras aldeias, digamos assim, ou quintas, neste caso que seriam quintas ou áreas, né, tipo províncias, acho que também está muito interessante, porque é esta mistura da comunicação e da sobrevivência e transpondo isso, esquecendo agora aqui o silêncio, transpondo isso para o que é o nosso mundo atual, no mundo já pós-Covid-19, ou em Covid-19. Eu penso que isso também é muito importante, ou também dá para refletir sobre isso. Não é? Este é um filme de 2018, portanto ainda nada disto se previa, mas realmente podemos retirar muitas mensagens. Isso é um dos dados mais importantes e que eu penso que é relevante para um bom filme, para um excelente filme, e depois tudo o resto, também porque não vamos falar do 2, eu resumo dizendo que a nível do que é filmagem e do que é esse jogo sonoro, está assim, simplesmente perfeito, eu acho. Porque aí está, consegues ao longo do filme ter várias sensações, despertar vários sentimentos e todos eles fazem sentido. Não há momentos do filme em que tu, não, se calhar esta cena aqui, estes 2 minutos, 3 minutos eu retirava. Não existe. Não existe, exatamente. Não existe. E como eu digo na minha crítica, faço até certas comparações, pronto, a outras, neste caso séries,
menciono, por exemplo, a questão do monstro ser um bocadinho parecido, a meu ver, com os monstros do Stranger Things, que aparecem mais para o final, e também a própria questão sonora fez-me lembrar a série Dark, a meu ver, uma série alemã muito bem conseguida, que estava disponível na Netflix, que também joga muito bem com esta questão sonora, esses barulhinhos de fundo, como era aquele dos monstros, ou então aquele barulho de drone, que a meu ver também intensifica a atmosfera. Portanto, até que estas questões atmosféricas, para quem gosta de música ambiental, até aqui aconselho já, quem gosta de música ambiental, o Quiet Place é uma experiência em peras a nível sonoro nesse sentido. Sim, foi inclusive nomeado na Academia para melhor mistura de som. E sem dúvida que mereceu estar lá. Acho que não ganhou. As categorias sonoras. Não ganhou. Pronto, mas Não ganhou. Não se ganhou. ganhasse, Ou foi mistura ou foi design, porque eles na altura ainda não tinham fundido as categorias. Sim, agora é diferente, mas acho que agora é só som. Agora é só som. Se bem que não sei se houve algum filme a ganhar design e depois já não ganhar mistura. Eles normalmente davam sempre ao mesmo. Normalmente sempre assim. Sim, é um bocado isso. Por isso é que juntaram. Nem eles sabiam a diferença. Não sabia. Não sabia a diferença mesmo e pronto. Eu se calhar dou já a nota, depois portanto falas também, e se calhar avançamos já para depois falar do 2 e se calhar também traçar algumas pontes. Eu sem dúvida dou os 4 estrelas a este filme, porque aí está, penso que é inovador no sentido de juntar várias qualidades, ou dentro deste estilo é muito criativo e é quase nada posso apontar negativo, portanto não me vou estar a alongar mais, é um 4-4 sem dúvida. Ok. Tiago, queres dar já a nota? Não, acho que gostava de te ouvir um bocadinho mais, Bernardo. Ok. Deixar fluir a tua... Achas que pode mudar a tua nota, Tiago? Não. Não vai mudar. O que é que eu posso acrescentar que vocês já não disseram? É só para o suspense. É um filme de terror que não requisita muitos jumpscares, o que traz alguma frescura também, numa época em que mais de metade utiliza o jumpscare como mecanismo de susto e não muitos filmes de terror contemporâneos não apostam no aumento da tensão genuína e principalmente em character development, em desenvolvimento de personagem. Eu acho que o desenvolvimento da personagem em conjunto com a densidade dramática fazem com que A Quiet Place seja um filme muito bem sucedido. E aí, daí aquelas questões que estavas a referir da intra-relação e inter-relação desta família faz com que esteja aqui uma base muito forte para depois termos uma sequela. Sem dúvida alguma. No entanto, pronto, vamos com calma. Vamos com calma. De referir ainda que eu... Não, ainda não. De referir ainda que eu acho que o facto de estar emparelhada esta ideia de haver a impossibilidade de fazer barulho e de termos uma mulher grávida prestes a dar à luz, eu acho que é um match made in heaven em termos de emoção, porque é assim, nós sabemos que não foi preciso vermos a Pieces of a Woman para ver como é que é um parto. Sabemos que é belo, mas barulhento e muito gutural e muito visceral e doloroso, não é? Doloroso, e não há cá assistência médica, não é? Mas deixa-me só adicionar uma coisa, que é quando tens um monstro daqueles a 2 metros de ti, que sabes que te vai matar se te ouvir, e estás num trabalho de parto com um pé furado, bem, não é fácil, não é? Não é fácil. Nós somos literalmente portanto, um pé furado. Estamos aqui 3 homens brancos heterossexuais, no entanto, não é preciso termos um grau de empatia muito elevado para perceber que a situação é de facto difícil, e essa questão eleva muito o filme, porque está aqui um emparelhamento perfeito de circunstância
para que nós consigamos de facto torcer para que a personagem, para que corra tudo bem para com a personagem. Portanto, o desafio é muito elevado. E o facto de ser elevado e de nós nos preocuparmos com as personagens até esse ponto é que faz com que A Quiet Place seja um sucesso. Depois, em termos de subtexto, eu tenho tido uma teoria relativamente a vários filmes de terror, este não foi exceção, que é que muitos filmes de terror têm sido metáforas para os perigos iminentes da tecnologia e para as crescentes clivagens geracionais entre pais e filhos. E eu acho que a clivagem geracional de A Quiet Place é premente, e acho que o core do filme, o núcleo do filme, está em dois pais preocupados com a proteção dos seus filhos, que é básico, é tão básico quanto isto, só que depois vemos que o perigo é enorme. E aqui os monstros, para mim, ou a forma como eu li o filme na altura, os monstros para mim simbolizam algo que não está no controle dos pais. E muitas vezes é aquilo que muitos pais sentem quando veem os filhos lidar com tecnologia que eles não entendem, para os quais essa tecnologia é alienígena, portanto aqui tentar fazer o paralelismo, e que, por conseguinte, os pais temem para com o descontrolo dos filhos. Isto sempre existiu, só que atualmente a clivagem é enorme. Porque nunca se evoluiu tanto em tão pouco tempo. As clivagens geracionais anteriores não eram tão grandes, o fosso entre as gerações não era tão grande como atualmente. Atualmente avançou-se muito rápido, mas a preocupação dos pais para com os filhos mantém-se. Sim, mas isso não muda. Aí, deixa-me só tocar nisto. Depois no 2, se calhar vamos falar disso outra vez, mas no 1 já denoto isso. Que é uma coisa, o Quiet Place não deixa passar em claro no que tu estás a falar e muito bem. Que é os pais protegerem os filhos, como sendo, digamos, a grande missão da sua vida, porque a partir do momento em que somos pais, não é? O nosso maior objetivo na vida, além de sobreviver, é garantir que os nossos filhos sobrevivem, não é? E dão continuidade às próximas gerações, à espécie, exatamente. Portanto, como animais, os nossos instintos básicos. Mas o Quiet Place também é muito orgânico nesse aspecto, que é os pais também dependem da ajuda dos filhos. E tu tens várias cenas, já tem mais que uma vez que isto acontece, em que os filhos têm que também ter um papel preponderante de forma a salvarem todos, portanto não só a eles próprios, mas também os teus próprios pais, não é? Estarem nas mãos dos filhos. É a metáfora do coletivo. As individualidades não salvam a vida e o mundo. Só se agirmos como um coletivo responsável é que as lutas vão ser tratadas. Todos temos o papel, mas até é muito interessante, Bernardo, agora, não é? Pegando no Quiet Place, na teoria que tu estás a dizer, não é? Sim, é uma teoria. Se calhar chegar à conclusão que também os próprios filhos chegam a uma altura em que realmente têm um poder, em que têm que ser as próprias gerações mais novas a ensinar os mais velhos também, ou isso também mudar a mentalidade, essencial para como o mundo funciona agora. Sim, nós rapidamente podemos extrapolar para conceitos sociais e económicos, e rapidamente a conversa ficaria complexa. Mas tens denotado uma tendência, portanto, tenho, principalmente no terror, porque é o género primordial para conseguir, através de meios surrealistas, e transmitir emoções que muitas vezes estão escondidas ou estão presentes, mas nós não comentamos sobre elas ou não falamos sobre elas, e cada vez se fala mais, mas ainda há quem não queira ouvir, ou há quem prefira não ouvir porque não dá prioridade a essa causa. Tenho de notar essa tendência, e a Quiet Place veio só reforçar. Para mim é um dos exemplos mais prementes, porque de facto nós não estamos ali conversas entre os pais, várias conversas em que eles estão preocupados com os filhos. Para eles eles são secundário. E tu vês na atitude que o John Krasinski tem quando vai tentar salvar o filho, em vão, no início.
Sim. Pronto, não importa que ele esteja a fazer barulho, ele vai tentar salvá-lo, mas foi em vão. Pronto, ou seja, é quase como se a tecnologia levou a melhor. Mas pronto, isto é... Só pequena parte, é um bocadinho... Bernardo, se me permitires. Tentar contextualizar... Porque aí tu viste... Peço desculpa, Tiago, só muito rápido. Tu viste, Diogo, o filme com a lente do Covid, que é muito... Nós agora podemos fazer isso muito regularmente, mas em 2018 tínhamos que... Não é? As tendências eram outras e acho que veio seguir essa linha. Sim, temos que nos colocar sempre no espaço temporal. Sim. Mas é interessante tu teres agora essa perspectiva pós-Covid ou durante o período de Covid, mas em 2018 ainda se estava bem. Ainda, uma pessoa ainda não, tirando na China e noutros pontos do mundo, a máscara ainda não era... Não se podia queixar. Um símbolo. Um símbolo do cotidiano. Mas força, Tiago. Não ouvi notas. Só ia fazer uma brincadeira, como quem diz. Pronto, para quem não sabe, para quem já é recorrente, já sabeis que o Bernardo é um especialista de terror, não é? Mas para quem ainda não sabe, há que enaltecer, PhD em terror. Há que enaltecer que aqui o nosso amigo Bernardo é um especialista de terror, por isso, agora fazer um paralelismo com o que eu disse há pouco sobre o coletivo e o individual, se devem ter uma atenção coletiva sobre as nossas opiniões, quando o Bernardo fala devem ter uma atenção individual redobrada nestas matérias. Não, sim, era só aqui o diploma PhD em terror. Era só aqui um comentário agradável. Isso até foi algo... Eu não cheguei a escrever crítica sobre a Quiet Place quando o vi, mas foi algo que eu observei e que, portanto, 3 anos depois, quando estava aqui a preparar ligeiramente as notas para este filme, lembrei-me, pois, isto de facto, eu tinha pensado sobre isto na altura. Mas pronto, agora a Quiet Place 2, não é? Vamos falar sobre ele. No entanto, a minha nota desta Quiet Place 1 é 3 estrelas em 4. Eu acho que é um ótimo filme de terror. No entanto, não faço essas caras. Não faço. No entanto, acho que não entendo como é que faz uma cara. Minuto para as críticas, Bernardo, se calhar. Eu faço esta cara completamente não, porque, repara, uma pessoa que dá 4-4 ao Exorcista e não dá 3-4 a um filme claramente melhor que o Exorcista. Mal. Isso agora é toda uma outra coisa. Não, imagina, ó Diogo, temos que tirar aqui um tempo. Tu põe-lhe a lisonjear, Bernardo, especialista de terror, e depois dá 3 em 4 ou 4 plays. Para mim é uma nota. O Exorcista é um filme banalíssimo. Pá, um filme banal. Diogo, estás-te a rebaixar. É só culto, pá, não entendo. Diogo, estás-te a rebaixar, mas posso pôr aqui um bocadinho de ordem. Eu não sou moderador. Ninguém fala do Exorcista no Barreto, pá. O Exorcista. E ninguém fala no Exorcista. Eu estou à espera que alguém me fale no Exorcista. Olha, o que eu sugiro é, antes de passarmos para o Quiet Place 2 e antes de eu dar a minha nota, uns minutos só para o Bernardo explorar um bocadinho mais as suas críticas, que eu acho que ainda não houve assim grande oportunidade. Não, porquê? Para, eu não revi o filme, não é? Então, nós às vezes, quando o tempo passa, vamos... O que é que importa mais? Não é a parte mais técnica do filme. É o que é que o filme nos fez sentir. Às vezes é aquilo que fica. Sem dúvida. Os anos passam, eu não revi o filme, mas sei que na altura eu não lhe dava um 4-4. Mas dava-lhe portanto, se me fosses fazer, eu na altura estava a dar notas acho que de 0 a 10, portanto está ali entre o 7 e o 8, a puxar para o 8, mas não, para mim um 3,5 já é um 9, percebes? Já é um 9. Eu sou assim, sou mais exigente ali com aquela vírgula. Portanto, não, mas relativamente às críticas que tu tens mais sobre este filme, assim imortalizadas no minuto. Críticas, não te consigo dizer nenhuma específica. Lembro-me que, em termos técnicos, o filme é mais do que competente. Aliás, é bastante maduro em termos de linguagem de terror para um realizador que eu sei que nem acompanha cinema de terror. Ele refere que viu 3, 4 recentes, como o The Babadook, entre outros, e depois partiu para este projeto. Portanto, está aqui uma linguagem fresca e com grande personalidade, não é? Do Krasinski.
com um argumento que é composto por 3 argumentistas, o Krasinski e mais 2 créditos, e ele, na minha opinião, é melhor realizador do que é argumentista. E isso eu vou explorar melhor no A Quiet Place Quiet 2. Place Parte 2, porque quando eu refiro que não sou muito crítico no A Quiet Place 1, eu no A Quiet Place 2 tenho críticas muito fortes mesmo. Portanto, Bernardo, A Quiet certo. Place 1, repara, Sim. 3 estrelas em 4, para mim é um ótimo filme, Sem que dúvida. simplesmente não chega ao patamar de eu dar um 4, porque em termos de Certo. intensidade, como eu daria, por exemplo, We Need to Talk About Kevin, ou The Babadook, ou Under the Shadow. Portanto, todos esses filmes são, em termos de horror, são superiores a este. Ainda que este, ou mesmo o Hereditary, que saiu no mesmo ano, com meses de separação, ou mesmo semanas, e o Hereditary eu dou-lhe 4 estrelas, e o A Quiet Place eu tenho necessariamente de lhe dar menos valor, embora goste bastante do filme. Então Mas não me lembro, não tenho críticas vivas, nem escrevi a crítica muito bem. completa para ir lá ao Também já foi há 2 anos. 3 anos. 3 anos. Já foi há 3 anos. Pronto. Desculpa a minha memória, mas não consigo dar em não boa justiça a nota total, embora admita, sim, não estou aqui a argumentar a falta daquela estrela. Não estou. Tinha que rever o filme. Verdade. Mas não a dou. Não a dou porque sei que há melhor. Às vezes o gajo tem que ir por comparações. Sem dúvida alguma. Pronto, eu só queria que ficasse um bocadinho mais objetivo essa tua posição, digamos assim. Com o passar do tempo e como não revi o filme, é por comparação. É por comparação, não tenho o documento escrito para rever. Às vezes uma pessoa vai falar de filmes que já escreveu antes. Escrevi isto há 2 ou 3 anos, deixa cá ver o que é que eu disse para refrescar a memória às vezes. E disse, olha, sim senhor, lembro-me disto e daquilo. Neste não é o caso. Certíssimo. Mas bem, dito isto, tu já disseste nota, Tiago? Não, ainda não. Diz a tua nota, temos que ir para spoilers. É isso, temos que ir para spoilers. É que vamos para o filme do momento, que é... Exato. É o filme mais fresco, aí sim, se calhar com a devida profundidade em todos os pontos. Eu também não tive a oportunidade de rever o primeiro, portanto a minha nota vai ser, a minha classificação que eu dei na altura no IMDb e que eu olhando para trás não consigo dizer se estarei a ser justo ou injusto, precisamente porque não revi. Eu vou dar 3 estrelas e meia em 4 ao Quiet Place 1, precisamente porque na altura eu achei que era um filme muito bom e do qual gostei bastante e que acho que tinha características que o levavam a isso. Tentar justificar porque é que não dou a 4ª estrela, não o consigo fazer só com uma segunda visualização. Portanto, a minha justificação aqui para as 4 estrelas ou para não descer para 3 é exatamente a mesma do Bernardo, com a pequena diferença que eu acho que fruí um bocadinho mais do filme analiticamente. Muito bem. Dito isto, recordar apenas que o Barreto está em todo lado. É verdade. Isto, eu acho que vou gravar uma cassete, não é? Vamos todos gravar uma cassete. O Barreto pode ser ouvido nas plataformas de podcast do costume, Spotify, Google Podcasts, Anchor, entre outras. De referir também e de agradecer aos nossos patronos os contributos mensais. São vocês que nos ajudam a elevar o projeto e esperemos no futuro conseguir mais e mais, porque este é sem dúvida um projeto que eu considero de referência, não querendo ser muito... Modéstia à parte, não é? Sim, é um projeto que eu reconheço muito valor, não só porque sei o trabalho que envolve diariamente, mas também pelo conteúdo que explora e o facto de ser também eclético em termos das mais variadas artes e também por acompanhar o panorama nacional em termos da oferta de criticismo e
cultura. Acho que somos um projeto que dá cartas e por isso é que tenho muito orgulho em fazer este plug no site. É mútuo. Exatamente. www.barrete.com. Então também na descrição do vídeo do YouTube estão os links todos a que podem aceder, inclusive o link do Patreon, que eu engano-me sempre a dizer. Mas que o Diogo já o decorou muito bem. E dito isto, malta, vamos para spoilers, ou melhor, vamos para spoilers da Quiet Place 2. É verdade. Que a conversa vai ser... Fiquem connosco. Vai ser sobre a Quiet Place 2, com e sem spoilers, pá, tudo ali misturado. Tudo. E depois recomendaçõezinhas. Malta, até já. Até já, pessoal. Welcome back to the podcast. We are talking about A Quiet Place 2. Não vou continuar. Podia, mas não vou. Assim, sem grandes demoras, porque agora não estamos, já fomos introduzidos e já falámos sobre a Quiet Place 1. O 2, dizer apenas que começa imediatamente depois de A Quiet Place 2, sendo que tem um miminho no início, que dá uma espécie de prelúdio ao filme. E para comentar sobre não só o prelúdio, mas também todo o resto do filme, há pouco comecei contigo, Tiago, portanto agora vais ser tu. Quero que me dês a tua opinião sobre a Quiet Place 2, sendo que o viste há um par de horas. Portanto, estão aí ideias por maturar. Isso é quase como uma primeira impressão. Na sala escura. Não dou desculpa. Não vou partilhar com ninguém neste mundo o que penso sobre o Quiet Place 2. É por protesto da nota do Bernardo, não é? Não, 3 estrelas em 4 é perfeitamente legítimo. É uma ótima nota. Mas o Diogo está... Não. Pá, que se eu respeitar. Sabes porquê? Porque eu tenho consciência de que o Bernardo subisse o filme novamente. Eu acho que ele subia meia estrela. Já não digas 4, mas para 3,5 eu acho que ia. Bem, mas isso agora é outra conversa. Quiet Place 2, é verdade. Vi há horas. É verdade. Portanto, ainda fiquei aqui um bocadinho abananado quando saí da sala de cinema, mas já tinha saudades de ir à sala de cinema. Foi a primeira vez que foste? Não. Já não ia. Não, mas já não ia desde este segundo confinamento. É a primeira vez desde o segundo confinamento. É verdade, eu já estava num ritmo porreiro. Eu já deixei de contar confinamentos. Vamos do 16º, 17º, não sei bem. Mas pronto, vamos embora. É sim, mas por falar em confinamento, o Quiet Place 2 realmente também entra um bocado em confinamento. Agora, entra em confinamento com aspectos muito positivos e outros, se calhar, não tão positivos. Na generalidade, eu admito que, como sequela, está demasiado até na linha do primeiro, o que, tendo em conta o que acabei de falar na primeira parte, é uma coisa positiva. Mas posso começar até por dizer uma coisa ou outra, agora vindo organicamente das ideias à cabeça, uma coisa que me pareceu um bocadinho mais forçado neste Quiet Place 2 foi a questão dos jumpscares que tu mencionaste, Bernardo, na primeira parte. E eu penso que aqui no 2 existe a tendência já para o filme em certas sequências cair um bocadinho nisso, a meu ver às vezes despropositado, porque aí está, pelo menos para mim, como espectador, a ver um filme deste género, ou tendo já a ideia, ou formatado para o que foi o Quiet Place 1, há certas situações onde tu não queres adivinhar o que vai acontecer, ou tu já estás naquela, ok, este tipo de ambiente, este som aumentar, ele a recuar, ou aquela sequência de planos, ela vai bater ali em alguma coisa, ou vai acontecer uma cena que nós não estamos a contar, não tem nada a ver, mas que em nada vai acrescentar à história, simplesmente só vai provocar um susto na sala. E é isso que me pareceu que às vezes acontecia, inclusive uma cena, lembro que foi, acho que no autocarro, num autocarro em quando ela está a recuar, acontece ali uma coisa que não tem nada a ver, mas epá. É bem engraçado. O dos pássaros? Essa foi antes. Eu estava a dizer outra. Eu acho que é quando o personagem do Cillian Murphy aparece, se não me engano. Mas essa também é uma.
É assim, mas essa dos passos até nem está assim tão má, porque Não, como está ela é excelente. surda, e depois Está aquele plano que expande cada vez mais e vemos o formato do bicho quando saiu da carruagem do... Era comboio, não era autocarro, de comboio. É que o autocarro é que estás a confundir com a primeira cena logo, quando ela puxa o Não, não carro é para dessa que eu trás, faz Não, marcha essa atrás aí, e essa isso cena não, tu falaste em autocarro, eu fiquei a pensar é nessa foi um cena. autocarro. Então não é do Sim, não comboio, disseste esqueça. comboio. É mais Comboio, à ok. frente. Porquê? Porque a do autocarro, já que tocas nisso, o problema do Quiet Place 2 é que com isto da pandemia, o trailer já andava a circular antes de tudo fechar. Então eu fartei-me ver essa cena. Portanto, nessa altura do Pois. prelúdio, essa cena de quando os bichos chegam cá e quando a personagem da Emily Blunt está no carro, é pá, aquilo parecia que estava a ver o trailer. Pronto. Uhum. Agora, Mas o é por prelúdio, isso que eu não vejo trailers. mas ali, pois, mas é que eu estava na sala de cinema mais perto para ver um filme e aparecia-me isso à frente. Não, Sim, às vezes também. o ecrã é muito grande, meu amigo. Sim, há vezes que fecho os olhos, outras que Pois. aceito, deixo os trailers entrar. Pá, Tem um amigo que faz isso com o Star como eu. Wars. Tem um amigo meu que faz isso com o Star Wars, se ele estiver a ver é tipo, sim. o podcast, se ele estiver a ver esse Mas podcast. eu é como tu, Abraço. Bernardo. Quando eu não quero mesmo, eu fecho os olhos e tapo os ouvidos. Eu não quero saber. Podem me chamar de maluquinho. Não, é legítimo. É legítimo, Eu também acho exatamente. que é. Exatamente. Agora, o prelúdio, sinceramente, acho que cai muito bem. Eu gostei muito dessa parte, porque contextualiza e também tem planos, a meu ver, muito interessantes com mensagens subliminares, ou neste caso, as tais referências que não são ao acaso. Portanto, falo mais propriamente até na loja, dentro da loja de conveniência, onde ele foi comprar a fruta e tinha outras coisas. Uhum. Pequenos pescares Sim. de olho E depois original. volta onde Sem dúvida. paramos, mas volta de uma forma. Epá, a questão que fica aqui é, eu estou a comentar isto, mas vou comentar com uma questão. E se calhar aqui vocês também depois podem me ajudar, ou quero saber a vossa opinião, que é, quando retoma aos 474, seja 474 ou 475 dias depois, não é? Eles já estão mais à frente, portanto, eles já fugiram daquela casa. Lembremos que no final da primeira parte, ou do Quiet Place 1, acaba com a tal... com a filha a fazer aquele barulho todo e a mãe a preparar a shotgun, vamos a eles. Portanto, a Já indicar depois do pai. Pronto. que haveria ali uma cena de luta e vemos os bichos a dirigirem-se para a quinta. Haveria ali uma cena de tiroteio, pá, pronto, iriam eliminar ali pelo menos meia dúzia deles. Mas nada disso, não sabemos como é que ficou o desfecho disso. Só sabemos que realmente eles escaparam dali e estavam depois já mais à frente, à procura do refúgio. Neste caso seria depois o refúgio onde está a tal personagem do Cillian Murphy. O único refúgio que, segundo aquele mapazinho, estaria, digamos, vivo ou ativo. Depois, tudo o que é o desenvolvimento dramático, acho que consegue estar à altura do primeiro, principalmente naqueles momentos de tensão, mais no segundo ato até, eu penso que o filme joga muito bem com a questão de levar ao limite, ou ao ponto de ruptura, onde tu pensas, ok, tendo em conta esta situação e aquela, e tudo o que se está a passar, vai ser impossível eles safarem-se desta, digamos assim. Mas a verdade é que a forma como a narrativa dá a volta, ou tudo, as ações que se passam para realmente os nossos personagens saírem por cima, penso que está feito de uma forma até algo inteligência. Não é magnífica, mas penso que é original o suficiente para prender o espectador ao ecrã. Certos momentos, mais também até no segundo ato, portanto, enquanto as coisas não se concretizam, eu penso que o filme também cai ali um bocadinho. Já ao contrário do primeiro, tem uns tempos um bocado mortos em certas transições, a meu ver. Até mesmo, se calhar, porque na componente sonora eu penso que desta vez o Quiet Place 2 não foi tão audaz. Portanto, não houve tanta presença, a meu ver, eu senti isso pelo menos, que não houve tanta presença de um ambiental que me fazia estar mais apurado aos sentimentos comparativamente ao primeiro, sinceramente. Ok. A nível de cenas, se calhar, para acabarem a primeira intervenção, destaco se calhar a cena de quando eles vão para a água. Porque Sim. é nessa altura, não só também por isso,
mas também por estar em paralelo uma cena limite, que é quando o bebê, digamos, está praticamente sem oxigênio e o filho também estão os dois presos, ela e o filho estão, ela Sim. não, o bebê e o, neste o caso irmão. agora já era o filho mais novo, não é o filho mais novo, porque agora o bebê, preciso decorar os nomes, é uma complicação, admito que não tive atento para isso, para decorar nomes, estava atento a outras coisas, não aos nomes. Ficam presos naquela uma espécie de cápsula, aquela uma câmara hiperbárica, se não me engano, ou algo do género. E pronto, não havia. Ele esqueceu-se para toalhinhas com ali presos. Pá, é tudo muito no limite. E nesse aspecto, no que é essa tensão e no que é o suspense, o Quiet Place 2 acaba por ser muito feliz nestes momentos, sem dúvida alguma. Mas se calhar também ouvindo o vosso parecer, também eu possa desenvolver mais algumas ideias. Agora é a vez Sim. do Tiago, que Sim, só já dizer que, tive uns portanto, de que é um parecer positivo, embora nós evitemos falar sobre os filmes antes do podcast, mas acho verdade. que gerou-se aqui uma dinâmica em que eu percebi que o Tiago está positivo para com este filme, mas serei desmentido. Não, Sim, não vai só ser para deixar desmentido. claro, antes de começar, só mesmo para deixar claro, eu também achei este filme positivo, mas não tão positivo quanto ao primeiro. Tudo bem. Pronto, mas Ok. força. Tudo bem. Só enaltecer que portanto, estavas-te a referir ao Marcus, portanto, o filho Sim, que era o, ok, que obrigado. era Ok. portanto, que já não era o mais novo, não é? Sim, não, na minha opinião, pegando um bocadinho naquilo que tu disseste, eu acho, muito sinceramente, este filme, portanto, nós podemos ter duas leituras, não é? Ou analisamos este filme separadamente, e se o fizeres, estás a fazê-lo erradamente, porque não é possível. Ou analisas este filme como uma sequela e analisas os dois filmes como, não é um só, mas como portanto, uma sequela, não é? Tem que ser, não é? Porque é o que faz sentido fazer. Não estou a dizer que tu não o fizeste. Isto é Eu só, acho que é muito é só uma importante. provocação. Não, é muito importante, Tiago, analisar tendo em base o primeiro, porque o filme puxa para isso mesmo. Sem Sem dúvida dúvida, alguma, sem eu dúvida. concordo dos dois cenários que puseste agora, o segundo tem que ser por aí. Não há Sim, hipótese. e É atenção, eu estou a dizer propositado. isto. Agora, o que eu penso é que, neste intervalo de tempo, portanto, o filme agora estreou em 2021, mas é um filme de 2020, nesses 2 anos, ou de um trabalho para o outro, eu penso que em muita coisa estando interligada, há certos pormenores que eu penso que que o realizador não se esmerou tanto, em pequenas coisas, atenção, não se esmerou tanto como no primeiro, só isso. Certo, certo. Sim, sim, sim. Mas Atenção, eu quero ouvir o que vocês queria, têm que- a dizer, para também, se calhar, até eu poder expressar melhor em palavras, né, certíssimo. o que estou a sentir quanto a certos pormenores. Sim, esta provocação não tinha nada a ver contigo, Diogo. Atenção, porque eu sei que Não, sim, sim. tu analisaste bem. Só deixo aqui a pequena provocação a quem se deixar levar por isso. Mas relativamente a este Quiet Place 2, eu, muito sinceramente, acho que discordo um bocadinho de ti, Diogo, porque eu acho que em termos de som, tecnicamente falando, este filme é um exercício mais bem conseguido até que o primeiro, na minha modesta opinião. Acho que, em termos técnicos, em termos de a forma como o filme vai trabalhando o som e conseguindo adensar o suspense da narrativa através precisamente do som ou da falta dele, através portanto, das intensidades, portanto, explorando muito, sem dúvida, não aos olhos da nossa personagem, da Regan, mas aos ouvidos da nossa personagem, digamos assim. Penso que o filme faz um exercício extremamente bem conseguido de ambiente, digamos assim, de nos ambientar. Não como o primeiro não que o primeiro não o faça, porque o faz muito bem, mas eu penso que este segundo bebe muito mais e vive muito mais do som e do seu ambiente e daquilo que consegue transmitir a partir daí do que até o primeiro. Portanto, nesse sentido, a minha crítica vai um bocadinho longe da tua, porque eu acho que o filme consegue precisamente criar o seu suspense e o seu terror, digamos assim, precisamente, portanto, em te deixar o espectador ofegante
na tensão dramática das suas cenas. Esta foi a minha experiência. Para mim este filme é... Sim. Eu acho que este filme é altamente... deixa-te altamente com uma respiração alterada durante grande parte do filme. Concordo contigo que a partir do segundo ato, final do segundo ato, há um decrescendo nessa matéria, mas até meio do segundo ato o filme é muito cansativo, mas para o lado bom, na minha modesta opinião. Relativamente à história propriamente dita, não sei se estão a rir, se estás a rir por concordar ou por discordar. Achei engraçada a forma como expressaste a tua opinião. Sim, acho que imortaliza bem. Acho que imortaliza bem porque, de facto... Agora é que vai ser. Eu de máscara, a ver este filme então o problema era esse. Não. Era a máscara. Pode ser, só pode ser. Não. Com a máscara ainda foi mais intenso, de facto, mas acho que, pronto, nessa matéria acho que vou um bocadinho fora daquilo que o Diogo disse. Em termos de história propriamente dita, acho que, portanto, consegue-se dar aqui um complemento em termos de... Portanto, adensar dramaticamente e dar um propósito a este filme. Faz todo sentido haver uma sequela do Quiet Place e, portanto, aqui penso que pegando um bocadinho naquilo que o Diogo diz relativamente ao primeiro, de também as personagens mais jovens terem uma importância acrescida no Quiet Place, aqui temos precisamente a prova disso mesmo. Aqui a Regan e o Marcus têm um protagonismo que eu acho que dá uma leveza à história como um todo, verdadeiramente extraordinária, acima de tudo nos confrontos com estas criaturas, em certos momentos em que eles têm que se reinventar e tomar decisões sozinhos, é verdadeiramente estonteante. E claro que, mesmo para fechar aqui a minha primeira intervenção, penso que estas duas personagens, principalmente a Regan, assumem aqui um papel de protagonismo, precisamente por ela levar o peso, portanto, da morte do pai do primeiro filme e a querer até assumir mais um protagonismo, precisamente porque ela até diz isso no início do filme, que era algo que o nosso pai ou o meu pai faria, e ela leva esse pensamento avante durante todo o filme. Portanto, eu acho isso muito que é de enaltecer. Portanto, como primeira intervenção, penso que imortalizo o filme assim, desta forma. Isso é que é importante. Bernardo, já vais falar. Mas há aqui coisas que depois começam a surgir e eu tenho que... Depois tu fazes a ponte. Que é uma coisa, por exemplo, a história em si, a meu ver, o Quiet Place 2 acaba por beneficiar mais, ou para mim, teve mais valor certas cenas mais particulares do que como um todo. Uhum. Foi uma coisa que no primeiro realmente era como um todo. Aqui não foi tanto como um todo. Depois a própria inclusão do personagem do Cillian Murphy, que é o Emmett. Achas que é forçada? Acho que é um bocadinho forçada nessa questão do que foi a dinâmica do 1 e a questão de termos alguém, uma figura algo paternal e com alguma importância masculina no meio da história. Sinceramente acho que já é um bocadinho forçado, porque eu até sinceramente gostaria muito de ver do que seria o desafio desta família como eles estavam no início, a fugir. Mas o Emmett aparecer. Mas o Emmett permite que se estabeleça, para mim, a relação mais ou a ligação mais bonita desta parte 2, que é a ligação que ele tem com a Regan, que vai sendo no início muito conturbada e se transforma numa ligação altamente inesquecível para mim. Aí está, mas a chave para mim não está aí. Pronto, aí está. Daí também é importante termos opiniões diferentes, mas sinceramente acho que não é essencial, e tendo em conta a mística do primeiro, eu penso que o Quiet Place não era por aí que iria ganhar, muito. Não estou a dizer que eu não gostei da prestação dele, gostei. Certo. E aí está, volto a dizer, a questão do Quiet Place 2, ou a conclusão que cada vez mais chega, agora estamos a discutir isto e as ideias começam a fluir mais, é que eu encontro mais prazer em situações mais pontuais e não tanto como um global do filme. Certo, e é uma das suas críticas. Volto a dizer que é bom, na globalidade é bom, mas não é tão bom quanto o primeiro. Não é o ideal, claro. Sim. Percebes? É nessa questão. Portanto, nesse aspecto, o que eu penso é, até analisando a história
tendo em conta a premissa dos monstros e tudo, a questão depois da ilha, essas coisas todas, a certa altura eu penso que o filme acaba por engonhar um bocado. É um bocado de salsicha aquilo. Aquilo é dando metal ali. Pronto, agora, o que é, como eu agora estou a dizer isto a criticar, critico agora também pela positiva. Agora, quando faz esse tal engonho, mete lá no meio cenas que, a nível de tensão, suspense e mistério, consegue ter a mística do primeiro e conseguem ser altamente prolíferas na questão do que é provocar sentimentos a quem está na sala de cinema ou quem está a ver o filme. Portanto, aí está. Dou aqui o meu parecer de mix ao que é esta questão da história e do que surgiu de novo no Quiet Place 2 comparativamente ao primeiro. Mas, Bernardo, vamos lá então. Deixas-me só dizer uma coisa, Bernardo, só mesmo para fechar. Deixamos todos. É isso. Só para dizer que eu acho, Diogo, que enquanto que o primeiro filme é um exercício, portanto, dramático com pormenores técnicos acima da média, esta segunda é, portanto, um exercício profundo de técnico de som em que tem, portanto, uma história portanto, adaptada à primeira, em que tem objetivamente lacunas, porque se tem de adaptar à primeira, precisamente por isso, em que, portanto, o protagonismo está precisamente no lado técnico e não no lado narrativo. E é por isso que eu acho que estes dois filmes se complementam tão bem, porque conseguem ser tão diferentes e tão iguais na sua essência se os analisarmos como um todo. É por isso que eu estou tão positivo relativamente a este Quiet Place 2. Ok. Bernardo, e tu? Onde é que te situas no meio disto tudo? Eu sinto-me. Vai mais na linha do Diogo, acho eu. Eu não vou na linha de nenhum de vocês. Eu acho que Quiet Place 2 é no máximo medíocre. No máximo. Sendo simpático. Já sendo simpático, é no máximo medíocre. Eu acho que a Quiet Place 2 é aquele típico filme ponte entre um bom primeiro e um possível bom terceiro. Eu equipar a Quiet Place 2 àquilo que senti com o Jurassic World. O Jurassic World, o primeiro, é perfeitamente decente, uma visualização bastante adequada, entretém. Depois vamos ao Jurassic World Fallen Kingdom e é uma miséria. É uma miséria. E a Quiet Place 2 quase que roça isso. E parte do problema está no facto de agora o Krasinski ter crédito exclusivo no papel de argumentista. Ou seja, já não tem o apoio da parceria dos seus dois colegas. Ele aqui escreve o filme sozinho, portanto tem menos presença em termos de atuação, normal, não é? E também se nota essa presença, essa falta. Acho que o charme e o carisma dele no primeiro filme conferem-lhe uma aura interessante, e este filme está claramente a pedir que o Krasinski entre como ator, tanto que a melhor cena e a melhor sequência e o melhor ato é o primeiro. Tem mesmo aquilo que eu lhe chamei prelúdio. A partir daí é sempre a descer. Sempre a descer. Foram 10, 15 minutos muito sólidos no início. Acho que o dia 1 é muito bom. Mas depois, quando chegamos ao dia 400 e picos, nada. É por isso que o podcast é muito giro, meu. Temos aqui opiniões muito diversas. Por várias razões que eu acho que, em termos, por exemplo, informativos, a Quiet Place 2 acrescenta pouquíssimo a Quiet Place 1. Em termos de matéria. Assim, informativos? Em termos informativos, em termos de, por exemplo, vamos imaginar blocos de Lego ou de tijolo. Tu tens uma sequência de 4 ou 5 blocos de tijolo no primeiro filme, e acho que o Quiet Place acrescenta ali um bloco. Pronto. Acho que além de saber a pouco em termos cinematograficamente falando, não de um ponto de vista técnico, mas de um ponto de vista de sumo narrativo,
de complexidade de emoções. Parece que demoraram muito tempo, deram muitas voltas para uma certa cena acontecer ou para um certo objetivo ser cumprido. Mas eu aí acho que até é de enaltecer a montagem. Por exemplo, acho que a montagem nessas cenas contribui para o aumento da tensão e às vezes eles estão a trabalhar com três sequências em paralelo e isso não é nada fácil. Manter ali o interesse e suster a atenção do espectador com 3 cenas a acontecer e montar para que fique tudo, além de inteligível, suspenseful, não é fácil e eu tiro o chapéu a quem executou a montagem do filme. No entanto, era depois agora a ponte que ia fazer para o problema que eu acho que é maior neste filme. É a falta de desenvolvimento de personagem. É tão fraquinho em termos de desenvolvimento de personagem. As personagens, enquanto que tu... Depende das personagens, Bernardo. Não. Não tens desenvolvimento da personagem da Regan nem do Emmett? Tens um desenvolvimento profundo da personagem neste filme. Aqui do o início ao problema fim, está há uma evolução. O problema está na palavra profundo. Eu acho que é tão raso, porque aqui o que está em causa em termos de matéria é até que ponto portanto, quem é melhor? O Emmett ou o Krasinski em termos de princípios? E eu acho que, como nós aqui de vez em quando discutimos, o motivo narrativo é esse. É não a causa que espolta a jornada. Mas em termos de matéria, é a tomada de decisão. O meu pai é melhor que tu. Ou tu és melhor que o meu pai. É aqui que está aqui o cerne da questão. Desde o início que nós sabemos as decisões tomadas pelo Lee, a personagem interpretada pelo Krasinski, é que são as mais corajosas, as mais destemidas, as mais protetoras por um lado, mas aventureiras por outro, se bem que no primeiro filme ele é mais conservador. Mas depois é preciso ter uma coragem e quase como um espírito de aventura grande para se sacrificar pela família. É preciso ter ali uma atitude... Não é bem aventura, é de amor, não é? Um ímpeto. Sim, um ímpeto, exato. Um ímpeto. Nesse aspecto, a Reagan acaba de fazer o papel dele aqui. A certa altura ela assume-se como é aquilo que eu descendente, não é? Sim, mas repara, isso eu acho que é um motivo narrativo fraquíssimo, porque acho que acrescenta pouquíssimo sumo e acho que aqui está muito em falta a colaboração de mais pessoas no argumento. Eu acho que o Krasinski aqui, como argumentista, falha muito. Noutros aspectos também, por exemplo, estamos aqui a falar num contexto pós-apocalíptico. Qual é o desafio que ele desenvolve? O facto de as pessoas serem más. Não é? As pessoas serem egoístas, organizarem-se em grupos maldosos, em gangues, espalhados, a tentar cada um fazer por si. Isso já está mais do que visto. Acrescenta pouquíssimo essa dinâmica. Tens filmes como The Road, ou até muito recentemente o Light of My Life, Casey Affleck, que desenvolvem essa dinâmica. E estou aqui a falar de 2 exemplos por alto. Há muitos outros. Aqui ele podia ser muito mais inventivo nessa matéria, a forma como escolhe desenrolar a história. Aqui foi bater num clichê do subgénero. Deixa-me só dizer uma coisa, que é a minha opinião relativamente a isso. A questão é que estás aqui a lidar com uma sequela cujo motivo narrativo é o motivo narrativo do primeiro filme. Porque o filme é uma continuação do primeiro. E não faz sentido, para mim, olharmos para este filme sem olharmos para o primeiro. Não, é uma continuação. Imagina, o primeiro é uma refeição completa. O primeiro tem princípio, estás a falar da qualidade do filme. Exato. Estou a falar da qualidade. Se formos a olhar para o A Quiet Place Parte 2, parece que lhe falta um terceiro ato, por exemplo. Sim, o filme tem um clímax, mas não tem um desfecho. Mas tu agora estás a falar de uma coisa diferente, a meu ver. Não, já estou a falar a misturar ideias sobre o quão complexo, intrínseco e interessante é o primeiro, e como tudo resulta, como refeição, como visualização, e o A Quiet Place Parte 2 não passa da entrada. Que é ali. Certo, e é legítimo achares isso. Agora, eu só quero discutir aquilo que tu disseste relativamente ao motivo narrativo. Para mim, o motivo narrativo do Quiet Place 2 é o motivo narrativo do Quiet Place 1.
porque o filme é uma sequela, é um prolongamento do primeiro filme. Portanto, falar de motivo narrativo aqui Não. é o motivo narrativo do primeiro Tu filme. tens primeiro, segundo e terceiro ato em qualquer filme. Tu não podes estar à espera que... Não podes pegar nos alicerces do primeiro filme e desenvolver uma história com base nesses alicerces. Tu tens Podes, a partir do momento em que... Tu tens que garantir que a sequela tem tanto sustento como as bases. Porque Muito senão bem. fica uma experiência desequilibrada, que é o caso. Sem dúvida. Exato. Mas não, eu continuo a dizer que acho que não é isso que eu estou aqui a tentar discutir. O que eu estou a tentar discutir é, a partir do momento em que o segundo filme começa após o final, ou seja, a partir do final do primeiro, é uma continuação, ou seja, um motivo narrativo. É como se houvesse uma quebra entre uma história que tu primeiro viste metade da história e agora estás a ver a segunda parte. Agora tu podes dizer, a segunda parte da história é mais fraca do que a primeira. Mas não podes dizer, na minha opinião, que o motivo narrativo da segunda história é mais fraco do que o primeiro porque o motivo narrativo é o mesmo. Percebes? Na minha modesta opinião. Não acho que seja o mesmo. Na minha modesta opinião. Materiais, em termos de matéria, é a questão da filha assumir uma postura perante a situação. Okay. Vai mais ao encontro da nova personagem ou mais ao encontro do pai? Isto em termos materiais sim, isso é explorado no filme muito. É a tentativa de subtexto que o filme tem, que para mim também peca bastante. Mas depois, o verdadeiro motivo narrativo desta história, de A Quiet Place 2, é: olhem, eu decifrei aqui uma mensagem e agora quero ir explorar o que é que essa mensagem significa. Se de facto há um grupo lá fora que está em segurança. Esse é o motivo narrativo de A Quiet Place 2, o motivo que expulta o primeiro para o segundo ato. E esse motivo, a forma como ele se desenvolve, é fraquíssimo. Está recheado de clichês, está recheado de momentos em que eles brincam com o som, mas de uma forma não tão matura e desenvolvida como no primeiro. É ali um bocadinho a repetir, eles jogam um bocadinho mais com a perspectiva da miúda, mas acrescenta pouco. Acrescenta muito, muito pouco. E depois tem a falha enorme de acabar no clímax sem oferecer um desfecho. A tal questão que também aconteceu no primeiro, mas no primeiro houve ali uma sensação mais de lá está, eu volto a insistir, de refeição completa, porque o clímax e o desfecho, se é que lhe posso chamar de desfecho, o clímax emocional do primeiro filme é muito bom. Enquanto que no A Quiet Place 2 eu nem consigo distinguir onde é que está ali clímax e desfecho. Eles misturam tudo. Ou seja, aquilo em termos de construção narrativa, de história, de arcos, está um bocadinho em falência. Está um bocadinho ligado às máquinas. Ok. Na minha opinião. Agora, ele tecnicamente é um filme bonito de se ver, é um filme bonito de se ouvir, é um filme bonito em termos da dinâmica da montagem. Não acho que chegue a ser aborrecido, embora se arraste um bocado, enquanto que no primeiro filme havia ali as dinâmicas interpessoais a acrescentar questões dramáticas. Neste filme eu acho que as personagens desenvolvem tão pouco, que é o maior problema do A Quiet Place 2, é que o character development é péssimo. Péssimo. Eles focam-se tanto no suspense e na tentativa de oferecer quase como sequências longas ou de suspense prolongado, que eu acho que eles fazem isso 2 ou 3 vezes. Cortam entre várias cenas, suspense prolongado, e aquilo é um bocadinho ao encontro do que o Diogo estava a dizer, em que a Quiet Place 2 soa mais como um somatório de partes e não como um todo. Enquanto que o A Quiet Place 1 funciona mais como um todo. É uma história com princípio, meio e fim, e o fim puxa-nos para a sequela. Aqui é uma história com princípio, meio, e o fim é parte 3. E o fim é de tal modo abrupto que eu fiquei, só isto? Pá, ponham aqui mais carne, havia muita carne para canhão, mas eles não meteram lá. Portanto, eu não estou
nada impressionado com a Quiet Place 2, principalmente tendo em conta o sucesso que foi o primeiro. Muito bem. Com É isto. legítimo. Posso acrescentar ainda outras coisas, como por exemplo, logo no início o Emmett vê a personagem da Emily Blunt a matar um alienígena com a questão da frequência do som Sim, que os incapacita. Ele nunca refere isso quando os vê. Eu pensei, para mim, não é, com alguma experiência que tenho, reflito para comigo, bem, a pessoa que está por trás daquela sniper vai ajudá-los, porque ele vê que está ali uma vantagem que ele pode utilizar perante os alienígenas. Sim. Ele nunca refere, ele não fica sequer espantado que eles consigam lidar com os aliens. Não, O que imagina. para mim é... aliás, ele só não refere como quer que eles vão-se embora dali sem perceber qual é aquele mecanismo para lidar com os alienígenas. Quer dizer, é um bocadinho amador. Esta parte é um bocadinho amadora. Não necessariamente, Bernardo, porque ele sabia que se juntasse a alguém, independentemente de haver uma fonte possível portanto, de matar, portanto, o propósito fundamental de matar Ias os querer alienígenas. Não ias querer saber como é que eles fizeram aquilo? Eu sim, mas se calhar o Emmett não. Estamos a falar do Emmett, não de mim. Exato, mas E o não era o Emmett mais passa. racional? Não era o mais racional? Mas e Queres quem é que manter diz que o vivo? Emmett é uma personagem racional? Não, é uma questão de Uma... sobrevivência. É uma questão de Pronto, e o Emmett sobrevivência. acabou de perder o filho Está e bem. já não tem nada a ganhar. Está bem. Se assim fosse, já se tinha suicidado. Não, ele não acabou por perder o filho. O filho já tinha morrido, a mulher é que tinha desaparecido há 2 semanas, ou o que é que Sim, foi? acabou, não estou a dizer que foi Por causa recente. de uma Estou a dizer que doença. ele perdeu o filho. Ali a questão é por causa dos mantimentos, ele não tinha supostamente mantimentos para oferecer ao resto das pessoas Exatamente. e bem se diga, nunca se vê, acho que nunca se vê nenhuma cena deles a comer, portanto vai ser um filme Zero. inteiro aquele tempo todo, não come nada. No primeiro Isso é outra coisa que no primeiro vez, sim. Agora é assim, eles acabam depois por falar-se, discutir essa questão, portanto também aqui, Bernardo, faz algum sentido o que estás a dizer, mas também não vamos ser muito injustos. Deixa prolongar um bocado mais o tempo, mas isso depois acaba por surgir em conversa. Ela fala. Acaba por surgir. E ele fala questiona. Eu acho que devia ser das primeiras coisas que ele pergunta como mas era raio isso é que lidaram. se tu fosses a personagem, Bernardo, não o Emmett. Não. É assim, é a questão de que há coisas que parecem lógicas e decisões que as personagens tomam que eu sei que aquela não é a circunstância mais regular, não é? Mas se há uma ameaça enorme e eu estou sozinho e tenho poucos mantimentos e preciso de andar X raio para conseguir chegar a esses mantimentos e posso encontrar um monstro e tenho uma forma de lidar com ele, eu quero saber qual é. Logo, não é aguardar ali tempo demais, porque se essa conversa acaba por existir é demasiado tarde. Pronto, eu acho que é um erro mesmo em termos da forma como o diálogo se desenvolve. É legítimo. Porquê? Sim, claro que Porque é algo legítimo. que nós vemos a ser em close-up, a partir do ponto de vista da sniper, nós vemos a cena acontecer. Porquê é que viríamos a cena acontecer se não fosse por essa razão? Para sabermos que alguém o estava a vigiar? Mas do ponto de vista da sniper, o que ele via é ela dar-lhe um tiro. Mas houve, porque aquilo tem uma frequência que nós ouvimos. Nós ouvimos essa frequência. Não, tu ouves essa frequência, o que vai na cabeça. Sob o ponto de vista da Regan. Da Regan e depois do monstro. E dos monstros. Nunca ouves de outras pessoas. Mesmo no 1, tu não ouves essa frequência do ponto de vista do irmão ou do pai. Nunca ouves. Atenção. Sim, mas repara, o monstro está ali debilitado, completamente aberto para eles. E ele sabe perfeitamente. Pode questionar isso, mas ele não sabe o que isso é. Até os monstros ceifam, como estivemos a reparar. Não foi uma morte banal. O monstro simplesmente fica ali parado à espera de levar um tiro. Sim, e isso não acontece. É suspeito. É suspeito. Eu acho que devia haver mais atenção. Eu acho que isso é... Não me parece uma crítica muito justa, Bernardo. Eu acho que é justa e o problema é que não é pontual. Isto vai acontecendo. Se fosse só isto, ok. O Krasinski, está aqui um grande filme, mas houve aqui um apontamento.
problema é que ele tem sucessivos, não só clichês, como acho eu que erros de estrutura narrativa, e depois estes pormenores. E depois não desenvolve as personagens como deve ser. Eu não sei como consigo dar uma nota positiva a este filme. No lado menos bom, eu apoio. Não estou tão negativo, mas apoio nesse sentido a questão do clichê mais nos jumpscares. Eu senti isso, que por vezes ele tentou ir por aí quando não havia necessidade, não é? Tendo em conta que está tudo. Eu fui ver o filme 48 horas depois de ver o primeiro, claro que também vou com uma expectativa, não é? Tendo em conta que é o mesmo realizador e tudo, e a história é igual. O problema não está na realização, está precisamente na forma como o argumento está elaborado. Exato. E acho que aí há uma diferença. Foi essa questão também dos personagens. Se calhar, eu na minha primeira intervenção nem sou propriamente dizer isso, porque só depois de ouvir certas opiniões é que se calhar também consigo perceber que, ok, é por isso que se calhar certas coisas para mim não funcionaram tão bem. E eu acho que é isso. A questão da história, ter um X tempo, mas tu nem precisarias de tanto tempo para contar o que realmente aconteceu. Aquilo tudo. Não precisavas. A Quiet Place 1 tem 1h30. A Quiet Place 2 tem 1h37. Ele faz muito menos em mais tempo. É um bocado isso. Acho que o amargo que me ficou no fim do filme foi se calhar por aí, por ver que não acrescentou assim tanto. Agora aí está, volto a dizer, em muitos momentos eu penso que a nível técnico continua a estar muito bom e no geral, pronto, a mim até foi uma boa experiência à mesma, mesmo descendo o nível consoante o seu antecessor. E pronto, vamos lá dar uma nota para a malta também descansar um bocado de nós, e que isto hoje foi pesadinho. Foi tudo menos silêncio. Eu acho que o filme é altamente medíocre. Eu não consigo dar sequer 2 estrelas, tenho que dar mesmo 1,5, porque acho que a Quiet Place 2 deixa imenso a desejar e não é um filme que eu recomendo muito. É um filme que eu, no máximo, se gostaram muito do primeiro, vejam em casa. Não incentivo a irem ao cinema. Eu vi numa sala com relativamente pouca gente e o silêncio, claro que otimiza a experiência, mas acho que visto em casa, perfeitamente legítimo. Acho que não acrescenta muito. Acho que não. Pronto, eu não estou tão pessimista quanto tu, também não. Tem que apesar de notar um decréscimo de audácia, penso que nesse aspecto o 2 não está tão imortalizado como o primeiro. Mas eu também dou 3 estrelas, menos que isso também seria ir contra o que eu usufruí da experiência na sala de cinema. Penso que realmente também numa terceira parte poderá ser feito mais e deverá ser feito mais também para deixar, digamos, uma marca de honra, digamos assim, do que é esta franquia do A Quiet Place, porque tem capacidade para isso, mas pronto, realmente com essas debilidades que já foram mencionadas aqui, e tu também exploraste isso mais a fundo, Bernardo, concordo com algumas delas e, portanto, era impossível dar uma mesma nota do que foi o primeiro, mas não deixa de ser uma recomendação, porque é um filme que tecnicamente também está excelente, e se viram o primeiro, acho que devem obrigatoriamente ver o segundo. Mas, Tiago... Sim, já estou confiante que isto é um filme ponte. Ou seja, o terceiro vai ser muito bom. O terceiro vai ser... Eu estou confiante que o terceiro vai ser muito bom. E isto foi aquela ponte só para arrecadar alguns trocos. E agora é que vem aí um nível superior até, quero eu, que eu sou um otimista eterno, um filme superior ao primeiro. Este para mim foi um... Sou um cândido. Este foi um tributo. Um pequeno tributo. A dar uma nota dessas, não sei até que ponto é um tributo. É um tributo, não quer dizer que seja bom, é um pequeno tributo. Pronto. Os tributos podem ser bons ou maus. Tá bem, é verdade. Este não, no máximo dos máximos, é medíocre. Ok. Tiago, vamos para anima a malta. Recomendações. Não... É assim, ainda estou a digerir um bocadinho a nota do Bernardo, tal como ele se calhar vai digerir a minha ou a tua, não é? Mas não, tenho uma leitura completamente diferente deste filme. Acho que em termos de narrativa está abaixo, mas eu acho que é compensado com a sua vertente técnica
e acho que temos de olhar para este Quiet Place 2 como uma sequela e menos como um filme isolado, como eu acho que as vossas críticas querem um bocadinho enaltecer. Podem achar que eu faço uma leitura errada por achar que, por dar predominância a uma leitura mais como sequela, mas eu acho que faz sentido, na minha opinião, olhar para este Quiet Place 2 como uma sequela e analisando estes dois filmes como um todo, apenas separado em duas partes. A minha nota é 3 estrelas e meia em 4, esta parte 2. Os Harry Potters também são sequelas todos uns dos outros e são bastante diferentes, inclusive os São. próprios realizadores vão quase sempre mudando. Mas, Diogo, eu não disse que todas as sequelas mereciam ser analisadas como eu estou a analisar este Quiet Place, pois não? Não, É verdade, mas e olha o uma problema é coisa. que eu estou a tentar. Atenção, só mesmo Força. tenho que deixar imortalizado para toda a gente aqui neste podcast, que é a questão de, e eu apoiei logo desde o início, a questão de obrigatoriamente temos que ver o Quiet Place 2 como uma sequela, sem dúvida alguma, mas Também mesmo concordo. assim tens de saber separar, ou devemos saber separar uma obra da outra, porque são duas obras diferentes, mesmo que Eu seja não uma digo que não sequela. devas saber separar. Não digo Mas que não devas parece que saber. não queres que se separe. É preciso. Não. Uma coisa é tu conseguires separar. Uma coisa Outra coisa é tu outra coisa é outra coisa. conseguires. Outra coisa é tu conseguires perceber a intenção de cada uma das partes e o objetivo e aquilo que está predisposto a fazer. Percebes? Como complemento. Exatamente. O Sim. Quiet Place 1 não é complemento do 2. O 2 é complemento do 1. Mas Certo? também não, Por si mas só, Correto. por si só, Mas, há aqui uma diferença muito grande em termos de análise. mas, Quer em sim, motivo narrativo. mas não deixa de ser uma obra individual na mesma, porque mesmo sendo um Mas eu não digo complemento, que não deixa de ser uma obra individual. é um seguimento, mas tem que ter motivações próprias, tem que Claro ter que sim. É um filme muito diferente do 1. propósito. Imagina, o Senhor dos Anéis, o 1 e o 2 são filmes completamente distintos, que também é um seguimento, Claro. e eu até consegui argumentar aí, apesar de serem filmes que caminham para um final épico no terceiro, e ambos os filmes são blocos para caminhar para esse terceiro filme, que é todo ele um grande ato, esses filmes valem por si. Claro. Também Sem valem dúvida. por si. Também, Sem dúvida. apesar de estarem a caminhar para e todos eles visto como trilogia ser uma grande história, um épico, cada um deles tem motivações características próprias, alguns até têm um tom mais específico para as características da narrativa, para o estágio mais avançado ou mais preliminar da narrativa, mas são complementos, como estás a referir também, são complementos. Portanto, passíveis de ser analisados um face ao outro e individualmente. E, a meu ver, como é óbvio, quer analisado como sequela, quer analisado como obra cinematográfica própria, quanto mais falo da Quiet Place 2, mais acho que ele peca imenso, quer em relação ao Quiet Place 1, quer como obra cinematográfica em si. Bernardo, e totalmente legítimo. Simplesmente a minha opinião vai numa linha, exato, vai numa linha oposta, percebes? Exatamente, pronto, e é isso. E é isto. É isto no fundo. E é por isso que o podcast é sempre portanto, um espaço para debatermos e hoje vamos em opiniões que se vão divergindo. Exato. Não é? E é essa que é a beleza da coisa. Para variar, porque acho que já não acontecia. Já não acontecia há algum tempo. Tivemos ali um tempo em que íamos convergindo e hoje foi engraçado. Tenho que revelar, assim sendo em revelar o pacote Ultra Premium que vamos ter, que dá acesso ao pós-podcast, que é quando nos juntamos todos numa sala à pancadaria. À porrada. Sim. Isso é gravado. Temos uma semana para curar a ferida. Temos dois cameramans aqui, nossos amigos. Além de nós sabermos separar as coisas, somos amigos antes, durante e depois do podcast, da gravação, sempre. E aqui o que nós queremos é, como todos vós vão concordar e vocês que estão a ouvir, portanto, refletir e partilhar as nossas opiniões e reformular opiniões. É isso que nós tentamos fazer. Deixar aqui só um pequeno apontamento, se me permitirem. Não depois chutar para as recomendações. Era exatamente nessa linha que hoje, excepcionalmente, e porque em off
eu soube, tive uns zunzuns, que o Bernardo gostaria muito de fazer 2 recomendações. Eu, como sou uma pessoa muito aberta, portanto, a deixar que o nosso podcast entre em, portanto, haja podcasts diferentes, haja uma diversidade nas amplitudes, vou permitir que o Bernardo, na sua segunda recomendação, use a minha recomendação. E fica... Hoje não dou recomendação. Muito bem. Ele não dá recomendação, ele A poupou-me o volta- trabalho. A volta que tu dás só para não Para dar dizer, uma recomendação. Hoje fico caladinho. Pronto, era o que eu devia dizer. Hoje fico caladinho e o Bernardo diz dois filmes que não se conseguia decidir qual era o filme que Fica ia mais recomendar. assim. Muito bem, dito isto, Diogo, chuta a tua recomendação, que eu depois dou as minhas assim muito rápido, porque são... Agora puma o Diogo, toma lá. Pumba, eu sou moderador. Eu vou aqui, olha, Hoje é que apontar. mando. Diogo, 2 pontos. Olha, diz aí. Tua recomendação. Olha, malta, vou ao encontro do que eu mais gosto. Que é o que é? É música, não é? Eu ia dizer outra não. coisa, mas pronto. Não, isso aqui não vale aqui, Bernardo. Não se posso dizer aqui. Só quando fizemos um podcast especial sobre Orquestra de Sade. Não, mas isso não interessa. Malta, vou-vos recomendar uma série documental. Descobri isto há muito pouco tempo. Isto está na Apple Plus, Apple TV Plus, acho que é assim que se diz. Epá, mas se vai ao encontro do que eu tanto gosto, partilhar com vocês. 1971 ou 1971, The Year That Changed Music. Não, The Year That Music Changed Everything. É o título assim em inglês, não há tradução para português, pelo menos para já, portanto digo o título original. E o que é que isto retrata? Isto retrata basicamente, eu não vi toda, portanto é que tal batota, de começar a ver uma série e ser tão interessante que já, mesmo antes de chegar ao fim, é vítima de ser recomendação. Foste tu que abriste o precedente. É verdade. E mas eu acho que é justo. Utilizo essa rifa porque realmente The Year That Music Changed Everything, isto foca-se no ano 1971 e vai abordar todos os campos, digamos, culturais a acontecer principalmente nos Estados Unidos. Estamos a falar da questão da música, na própria questão política, na questão demográfica, social, e portanto a partir dos artistas ou das obras que foram lançadas em 1971, dou já aqui um cheirinho de, por exemplo, o What's Going On do Marvin Gaye é de 1971, o Sticky Fingers dos Rolling Stones é de 71, o Imagine de John Lennon é de 1971, e portanto, o que acontece? Esta série vai tocar em vários artistas ou em vários estilos musicais, e a partir da música, não só a nível instrumental, como também a nível de letras, portanto, onde continham as mensagens extremamente políticas e ativistas, através disso vai-se interpretar todo o ambiente que se vivia nessa altura. E aí está, é realmente impossível descurar os direitos dos negros, o direito da mulher, a questão de como a própria arte estava a evoluir a nível de artistas sem ser norte-americanos, e como esses artistas fazem a ponte para o que são os artistas mais mediáticos à altura, eventos muito próximos como a Guerra do Vietnã ou a própria separação dos Beatles, o concerto do George Harrison pelas vítimas do Bangladesh, portanto quando o Bangladesh ganhou a sua independência ao Paquistão, portanto até estas questões geográficas e todo o impacto dos acontecimentos que aconteceram em 1971 no mundo, tudo isso transposto para a música e vice-versa. E onde é que eu também vejo aqui, para acabar, a grande valência desta série documental é o seu arquivo, porque eu já encontrei aqui muita coisa do que é coisas de backstage ou até mesmo outro tipo de gravações de certos artistas que ainda não encontrei, por exemplo, nos seus filmes ou naquelas boxes deluxe que costumam eles depois revelar certas entrevistas ou certos momentos mais pessoais, e aqui estamos a encontrar umas coisas, digamos, de qualidade e realmente diferentes. Portanto, para quem gosta também dos artistas mais a solo, não queira abranger tanto o seu conhecimento, aqui vai também encontrar essas coisas mais minuciosas. Portanto, sem dúvida, uma grande recomendação. Isto tem 8 episódios, se não me engano, 7 ou 8 episódios, cada um 40 minutos aproximadamente. Portanto,
1971, The Year That Music Changed Everything. Uma coisa, ainda bem que eu não dei recomendação, porque aqui o Diogo também já esta vale por duas, não é? Um bocadinho. Um bocadinho aos bons velhos tempos do Diogo a demorar anos a fazer uma recomendação, mas ainda bem, ainda bem. Tu no último podcast acho que levaste a taça. Nós não fizemos a contagem, mas eu acho que levaste a taça. Eu ainda nem vi. Foi pelo embaraço. Olha, eu ainda não vi 20% disto. Portanto, imagina. E já estás a recomendar. Isto não, porque realmente é muito rico. Esta série é muito rica. Imagina, portanto, que a meio mesmo para quem não gosta. Não, tenho a certeza que não. Para quem não gosta, é justo. Mesmo para quem não gosta tanto da questão musical, a nível de conhecimento geopolítico e tudo, e de história, é por isso que eu acho que está fenomenal as pontes que fazem. Claro que centram-se na música, mas as pontes, a abrangência que consegue ter para todo o resto que se estava a passar pelo mundo fora. Portanto, nem se foca só nos Estados Unidos. É o palco principal, mas há muito mais para além disso. E até com a tua recomendação fizeste-me pensar numa ideia que é, por exemplo, há determinados anos no cinema que são marcantes. Por exemplo, 94. É notório, é um ano notório por ter filmes como o Pulp Fiction, o Shawshank Redemption, entre outras obras de grande renome que vieram... Forrest Gump? Sim, Forrest Gump. Foi o que Já é ganhou? 94? Sim. Foi o que ganhou o Oscar de melhor filme, se não estou em erro. E a partir desses anos quase que conseguimos contar histórias, não é? O que é que se passava, conseguimos recordar. Até podia ser uma ideia gira para o podcast escolhermos um ano em particular e falarmos 3 filmes desse ano com um impacto. Isso era espetacular. Seja impacto, seja social, seja político, seja do que for, mas tem que ser ou filmes assim mais obscuros, tipo Gemas, que não são tão óbvias, ou filmes com um caráter de época mesmo. Por exemplo, o Oliver Stone faz muitos filmes com conotações políticas e com enredos políticos, biografias, etc. Pode ser uma ideia para o futuro. Sim, mas pronto. Quem nos estiver a ouvir, malta, digam sim ou não a esta ideia do Bernardo. Sim, pode ser giro. Já fazemos as décadas, temos que voltar a fazer. Exatamente. Nós não começámos na década de 80, podíamos fazer a década de 90 a seguir. Por curiosidade, estes 2 filmes, eu integrava-os, pelo menos um, tenho a certeza, o outro, pronto, na década de 90, que é um filme de 1990. Olha, ele já dar aquela. Já dar a dica. Para o próximo podcast. É um filme de 1990 e outro de 1993. Vou começar por ordem cronológica. O de 1990 chama-se After Dark, My Sweet. É um filme de James Foley. É, para mim, muito provavelmente o melhor filme dele. Portanto, ele é o realizador dos últimos 50 Shades. Portanto, a coisa não correu muito bem nos últimos anos, mas na década de 90 ele fez um par de filmes interessantes, entre os quais este After Dark, My Sweet é para mim um filme muito emocionante. É um filme que fala sobre um ex-boxer, um ex-pugilista, que está a vagabundar, basicamente, depois de ter saído de um hospital psiquiátrico. Portanto, um hospício. E ele conhece uma viúva e começa a existir um jogo de interesses, possivelmente interesses amorosos ou barra carnais, entre essas duas personagens, só que essa viúva está um bocadinho sobre a alçada de um tio. E eles, em conjunto, com alguma coerção, cometem um crime, ou planeiam cometer um crime. Eu não me vou adiar mais do que isto, dizer apenas que é um filme que mistura géneros como um drama, romance e uma dose substancial de neo-noir. Portanto, tem aqui essa... É exótico, estou a ver. Tem uma junção de elementos interessantes, não neo-noir ao estilo do Dark City, como falámos há pouco, mas um noir mais em termos da estrutura da história, o facto de termos um herói trágico
e a forma como a luminosidade está executada e o facto de haver um crime, não é? Como fonte de desenvolvimento de enredo, expulta aqui esses estímulos mais próprios do noir. E então evoca aquelas histórias de crime das décadas de 30 e 40 do cinema norte-americano. E também esta figura feminina pode ou não ser encarada como uma femme fatale até certo ponto, mas com as características modernas, não a loira vestida com um vestido preto que é completamente impenetrável. E é um filme que também nos envolve na sua teia de intrigas e nas interpretações que têm conotações sexuais que a certo ponto se tornam bastante notórias e que também ajudam a desenvolver a história, porque no seio do filme está um romance que eu acho que é muito refrescante. E não me vou alongar mais. Porquê? Porque vou já chutar agora para canto outro filme, que é aquele que eu colocaria no meu top 20 não, top 5 ou top 10 se fizéssemos da década de 90, que é um filme britânico de um senhor chamado Mike Leigh. O filme chama-se Naked e é uma comédia negra. Desculpa interromper a transposição entre os dois filmes. Sim, curiosamente também fala de um outro vagabundo, só que este ainda é um vagabundo que tem características muito próprias. Não é o lobisomem, para não? Aqui não. É a melhor performance que eu já vi do David Thewlis. É um powerhouse, um tour de force, aqueles muito interessante. Aqueles palavrões que a malta usa para descrever uma performance tour de force. Os franceses adoram. Ou os britânicos ou norte-americanos. It's a powerhouse performance by David Thewlis. Pronto, é esse género de interpretação. Ele é uma personagem nihilística, é uma personagem misógina, filosófica. Todo o filme depois transporta um bocadinho da sua persona para as características do filme e para as personagens que lhe são anexas. E ele é uma história deste senhor que está desempregado e que vai de Manchester até à cidade de Londres, se não me engano, sim, de Londres, onde está a sua ex-namorada. E depois a teia do desenvolvimento do filme gera-se um pouco nas suas vagabundices, nas personagens com quem ele vai falando, nas discussões filosóficas que ele vai tendo, no pessimismo constante e no abuso psicológico que vai fazendo. E para mim é um filme incrível. Repara, After Dark My Sweet fez-me cair uma lágrima. Portanto, desde logo o meu respeito. O Naked não me fez cair uma lágrima, mas marcou-me a alma, pá. É um filme que está naquele lote de filmes que eu consideraria inesquecíveis. Quando falamos em memorabilidade, é um filme que te deixa uma marca. Às vezes não é o filme mais simpático de se ver, as questões misóginas entram aqui com muita falta de sensibilidade, digamos, temos que ver. Prontidão. Sim, temos que ter algum sangue frio, não é coisa que me incomode. Estamos aqui a falar de arte e tem tudo um ponto, porque isto é um filme de 1993, está no seio do contexto socioeconómico e mais até sociopolítico, por causa da governação da Thatcher. Nunca Thatcher. Exatamente. Thatcher. Tem uns R's e uns T's. Esse R não é preciso. Thatcher. Da Miss Thatcher, que aplicou muitas políticas conservadoras e que basicamente acho que o espelho aqui do filme é de uma sociedade que, tal como o nome indica, está despida de muita coisa. In declínio. Está despida de muita coisa, Nesse exceto aspecto, de palavreado. Ou nesse seja, aspecto, as personagens têm o poder das suas palavras.
podem não ter muito mais sob controle, mas aquilo que dizem está no, no controle dos mesmos. Por muito depressivos, nihilísticos ou perversos que sejam os pensamentos dessas personagens. Eu dei aqui uma olhadela e só não consigo deixar de não fazer um bocadinho a ponte para um filme que também já recomendei aqui, que é o With Nail and I, que tem também esse lado de declínio. O With Nail and I é de 87, se não me engano, quero estar em erro. É 87 ou 89, mas eu penso que é 87. Portanto, um bocadinho antes deste Naked, mas penso que vou muito ao encontro da descrição que acabaste de fazer. Foi impossível não lembrar disso. E é verdade. digo já, o With Nail and I também é daqueles filmes que aí está, que não esqueces. Não esqueces. É muito próprio e isso para mim, pá, é uma valência incrível. Sim, portanto acho que este Naked para mim é Boa. uma obra de muita referência. Muita referência. E pronto. Por hoje fechamos está, o podcast. Já foi aqui um podcast ligeiramente maior. Também tivemos a fazer comentários mais prolongados e um bocadinho mais a fundo. E sobre 2 filmes. Sobre 2 filmes. Um bom, o outro. Mas ficamos por aqui, não é? Malta, despeçam-se. Para a semana a mais. Até para a semana. Nós voltamos sempre. Goodbye.